Olá, pessoal, tudo bem? Faremos agora a prova do PISM-1 que os alunos realizaram no ano de 2022, referente à parte objetiva. Bom, a primeira questão da prova foi uma questão que envolvia geometria plana, área de figura plana. No caso aqui, a gente tem área de círculo e área de quadrado. A questão basicamente fala que o dono de uma pizzaria, de um restaurante que vendia pizzas, ele queria vender mais pizza quadrada e ele colocou lá no restaurante a seguinte frase: leve mais pizza pelo mesmo preço, compre pizza quadrada. E qual era a pizza quadrada que ele vendia? Ele vendia uma pizza quadrada de lado 40 centímetros. A gente sabe que para calcular a área do quadrado, ó, a área do quadrado, a gente faz lado ao quadrado. Como o lado ali é 40, a gente vai fazer 40 ao quadrado, que é 40 vezes 40, que vai dar 1.600 centímetros quadrados. Não 40 vezes 2, hein? 40 ao quadrado é 40 vezes 40. E a gente tem a área de um círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado. Lembra que o raio ele é a metade do diâmetro. Então, a área do nosso círculo aqui, ó, que é a pizza circular, como ela tem 40 centímetros de diâmetro, ela tem 20 centímetros de raio. E a área vai ser π vezes raio ao quadrado. 20 ao quadrado vai ser 400 π. Só que nesse caso ele pediu para considerar o π igual a 3,14. Então, vamos fazer a continha aqui com π igual a 3,14. Bom, 400 vezes 3,14 é só deslocar a vírgula aqui para a direita duas vezes. Então, isso é a mesma coisa que 4 vezes 314. 4 vezes 300 dá 1.200. 14 vezes 4, 56. Então, 4 vezes 300, 1.200. 1.200. 14 vezes 4, 56. 1.256 centímetros quadrados. Essa é a área do quadrado, 1.600, e essa é a área do círculo, 1.256. Então, a diferença entre a pizza quadrada e a pizza circular vai ser 1.600 menos 1.256. 6 para 10, 4. 6 para 10, 4. 3 para 6, 3. 344 centímetros quadrados vai ser o que o cliente vai levar a mais levando a pizza quadrada. Então, resposta correta, letra C. Ok? Então, a questãozinha de geometria aí para abrir a parte objetiva dessa prova de 2022. Questão número 12 é uma questão de função quadrática e basicamente ele fala o seguinte: você tem uma função quadrática onde o tempo t ali é dado em minutos e f de t é a temperatura em graus Celsius. Depois de iniciado o processo de conservação, quantos minutos a temperatura vai ficar sendo não positiva? Então, você quer que o f de t seja não positivo, ou seja, menor ou igual a zero. Então, a gente vai precisar resolver uma equação, uma inequação de segundo grau. T ao quadrado menos 13t mais 22 tem que ser menor ou igual a zero. Eu vou igualar a zero aqui só para achar as raízes da equação de segundo grau. Bom, quando a gente tem uma equação de segundo grau, para achar as raízes quando A é igual a 1, você tem a opção de usar a soma e produto, que não é difícil. Ou você usa aquela fórmula resolutiva, também conhecida aí no meio
da educação básica como fórmula de Bhaskara, mas na verdade é fórmula resolutiva, tá? Bom, vamos lá. Se eu quiser fazer por soma e produto, eu tenho que buscar dois números que multiplicados dão 22 e somados dão 13. Não é difícil verificar que esses números vão ser 11 e 2. Porque 11 vezes 2 vai dar 22 e 11 mais 2 vai dar 13. Mas vamos fazer pela fórmula resolutiva aqui, já que muitos alunos gostam dela. É aquela delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Aí o x, no caso aqui o nosso t, é menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Então vamos lá, quem é o delta? É b ao quadrado. O b aqui é o menos 13. Menos 13 ao quadrado, 169. Menos 4, o a é 1, o c é 22. 4 vezes 1, 4 vezes 22, 88. 169 menos 88 vai dar 81. Então, quem é o t? É menos b, menos menos 13, 13, mais ou menos raiz quadrada de 81, que é 9, sobre 2a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, a gente tem dois valores para t aqui. Um que a gente obtém fazendo a diferença, 13 menos 9, 4, dividido por 2 vai dar 2. E outro valor de t que a gente obtém fazendo a soma. 13 mais 9, 22. Dividido por 2, 11. São exatamente os valores que a gente tinha pensado lá no início do problema. Agora, um fato interessante é o seguinte: toda vez que você tiver a maior que zero, a função quadrática tem essa cara. E se o a for menor que zero, a função quadrática tem essa cara. Se porventura ela tiver duas raízes reais, aqui fica mais, aqui fica mais e aqui fica menos. Nesse caso aqui, aqui fica menos, aqui fica menos e aqui fica mais. Como o nosso A é 1, ele é positivo, a gente vai usar esse fato aqui. Então a gente tem o eixo x aqui, uma raiz é 2, a outra raiz é 11. O que nos interessa são os valores que estão aqui, que são os não positivos. Bom, então é só a gente fazer a diferença de 11 e 2. 11 menos 2 é conhecido como 9. Então, o tempo ali que a temperatura vai ficar não positiva é um tempo de 9 minutos. A alternativa correta, letra B. Isso aí foi a segunda questãozinha da prova que os alunos fizeram no ano de 2022. Terceira questão é uma questão que envolve o conteúdo lá de função exponencial. Bom, basicamente, você tem duas populações de micro-organismos, uma que eles chamaram de a outra foi chamada de B, e ocorre uma competição quando elas se igualam. Então vamos ver o seguinte: a gente quer que o A de T seja igual ao B de T, e quando isso acontece, vai ocorrer uma competição. Então vamos lá: o A é 3, 2 elevado a T, a 2T, mais 7. E o B é 18 vezes 3 elevado a T menos 2, mais 10. Bom, toda vez que você tiver uma função, uma equação que envolve onde a incógnita estiver no expoente, você tem uma equação aí exponencial. E se você tiver somas, 2t, isso é uma solicitação para você usar uma equação de segundo grau. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar aqui? Vamos jogar tudo pro primeiro membro. Vai ficar assim, ó, 3 elevado a 2t menos 18 vezes 3 elevado a t menos 2
mais 7 menos 10 igual a zero. Está todo mundo no primeiro membro. Agora eu vou fazer o seguinte: essa primeira expressão aqui, eu vou escrever ela assim, ó, 3 elevado a t elevado ao quadrado. Estou usando a propriedade de potência, aquela potência de potência, onde a gente repete a base e multiplica os expoentes. Aí eu volto no caso anterior. Menos 18 vezes 3 elevado a t. Aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, porque eu posso escrever assim, ó, 3 elevado a menos 2. Lembra que na multiplicação de potência de mesma base, repito a base e somo os expoentes. 7 menos 10 menos 3, igual a zero. Ali eu usei, ó, primeiro, essa propriedade aqui, potência de potência. Depois eu usei a elevado a n vezes a elevado a n, a n mais n. Agora ainda vou usar uma outra propriedade que diz o seguinte: a elevado a menos m é um sobre a elevado a n. Porque esse 3 a menos 2 eu vou usar essa terceira propriedade aqui. Vou descer com ele, então eu vou ficar assim, ó, 3 elevado a t elevado a 2 menos 18 vezes 3 elevado a t sobre 3 ao quadrado menos 3 igual a zero. Bom, repare que 3 ao quadrado é 9, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse 3 elevado a t de x. Então, eu tenho 3 elevado a t ao quadrado, vai ficar x ao quadrado. 18 dividido por 9 vai dar 2. 3 elevado a t eu estou chamando de x. Menos 3 igual a zero. Repare que novamente eu caí numa equação de segundo grau. Muito importante o domínio da resolução das equações de segundo grau, tá? Bom, agora eu tenho uma equação de segundo grau. Como a outra da questão anterior eu usei a fórmula resolutiva, vamos usar a soma e produto, ó. Eu estou buscando dois números que multiplicados dão menos 3 e somados dão mais 2. Bom, repare que se eu usar o menos um e o 3, o produto é menos 3 e a soma é mais 2. Então, os números são menos um e 3. Então, eu preciso que 3 elevado a t dê menos um. Mas uma função exponencial nunca terá como imagem um número negativo. Então, isso aqui, ó, não existe t pertencente aos reais que faça com que 3 elevado a t dê menos um. E depois eu vou fazer 3 elevado a t igual a 3. Lá na função, quando a gente estuda a propriedade de potência, a gente sabe que todo número elevado a um é igual a ele mesmo. Então, 3 é a mesma coisa que 3 elevado a um. Aqui, ó, potências de mesma base iguais. Então, eu preciso que o t valha um. Beleza. Então, a competição vai começar quando o t for igual a um. Aí falou o seguinte: quando a competição inicia, qual é a população do micro-organismo A? Então é só eu trocar na expressão de A, ó, a gente sabe que A elevado a T é 3, 2 elevado a T mais 7. Então eu vou trocar o A não, o T por um. Então eu vou ter 3, 2 vezes um mais 7. 2 vezes um, 2. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 7 é também conhecido como 16. Resposta correta, letra D. Ok? Isso aí foi a terceira questão objetiva da provinha que os alunos fizeram em
2022. Questão 14, uma questãozinha que envolve aqui unidade de medida diária e o cálculo da área de um retângulo. Então, você tem uma área aí da floresta amazônica, onde foram derrubados aproximadamente 10.800 quilômetros quadrados. E você tem um campo de futebol que é um retângulo de dimensões 90 por 120. Como que a gente calcula a área desse retângulo? A área do retângulo é o produto das dimensões: largura, comprimento, base, altura. 90 vezes 120 vai dar 10.800 metros quadrados. Então a gente quer saber quantos campos de futebol correspondem à área destruída. A área destruída é de 10.800 quilômetros quadrados. O campo de futebol é de 10.800 metros quadrados. Vamos passar essa unidade de quilômetros para metros. A gente sabe que quilômetro quadrado, depois vem hectômetro quadrado. Como a unidade de medida é área, a gente vai ter que andar duas casas para a direita. Do hectômetro para o decâmetro, a gente anda mais duas casas para a direita. Do decâmetro para o metro, como está ao quadrado, né? Hectômetro ao quadrado, ó, quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, duas casas. Hectômetro quadrado para decâmetro quadrado, mais duas casas. E decâmetro quadrado para metro quadrado, mais duas casas. Então, essa é essa medida aqui em metros quadrados. Então, para a gente saber quantos desses cabem aqui, é só a gente dividir um pelo outro. Então, a gente vai pegar, ó, eu tenho, acrescentei seis zeros, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, tirei a unidade de metro quadrado. Repare que esse elemento aqui, igualzinho esse elemento aqui, acrescentando seis zeros. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 milhão. Então, a resposta que tem 1 milhão ó, aqui 1.100, 1.250, mil. Então, aqui ó, passou de 1 milhão. 900 mil e 1.100 mil. Opa, 1 milhão está nesse intervalo aqui. Aqui não chegou a 1 milhão, aqui não chegou a 1 milhão e aqui não chegou a 1 milhão. A resposta correta é a letra B. Ok? A gente vai de 900 mil até 1.100 mil. Então, ali a gente está indo até 1.100.000. Ok? E a última questão da prova, essa questão 15 foi uma questão que foi anulada, tá? Mas vamos fazer ela aqui, que é uma questão interessante. A produção em grão em 1.000 toneladas durante os 13 primeiros anos de instalação de uma propriedade rural é descrita em função do tempo em anos por essa função aqui. Em determinado ano, Tzinho igual a tesão anos, após o início das atividades da propriedade, a produção foi igual a de 3 anos de sua instalação. Qual deve ser o valor de T? Bom, então vamos lá. O tempo T está dado em anos. Então, quem que é o G de 3? O G de 3 a gente tem que substituir nessa primeira expressão aqui. Eu tenho 2 ao cubo, 8. 8 menos 1, 7. Então, eu tenho que o G de 3 vale 7. Aonde, em que momento eu vou ter novamente, então, basicamente isso aqui, ó. Vamos tentar entender geometricamente o que está acontecendo. Ó.
De 0 a 4 está acontecendo um crescimento exponencial aqui, ó. Partiu do zero. Aí depois, aí foi até 15. Era aqui, é como se fosse 15. Aí aqui ficou constante. E depois caiu até zerar novamente. Então aqui é como se fosse 15. Como a gente obteve um 7 aqui, aonde vai estar o 7 de novo? Vai estar nessa expressão aqui. Tá vendo? Então a gente quer que menos 2t mais 27 dê 7. A gente quer que menos 2t 7 menos 27 vai dar menos 20. Menos 20 dividido por menos 2 vai dar 10. Então, o próximo t, onde ocorreria uma produção igual à produção ocorrida nos primeiros 3 anos, seria em t igual a 10. T igual a 10 seria a letra A. A resposta correta dessa questão seria a letra A. Mas, por algum motivo, a banca resolveu anular essa questão. Ok? Então, aqui, só dando nome aos eixos, aqui seria T e aqui seria o G de T. Ok? Então é isso. Isso aí foi a questãozinha. Foram as questões objetivas que os alunos realizaram no PISM do ano de 2022. Forte abraço, até a próxima. Valeu!